Shalom! Então vamos continuar a nossa experiência, nosso itinerário, nosso caminho que nos propomos a fazer neste curso, né, que podemos chamar assim, o amor que se tornou amar. Mas antes dele ter se tornado, né, antes da gente perceber que de fato ele se tornou, nós estamos nomeando o amor que se torna amar, né, ainda estamos no percurso. E o percurso que nós estamos fazendo, né, desde a introdução deste curso, o Senhor, ele nos inspirou, o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 2331, e eu vou reler aqui para a gente entrar no nosso tema de hoje. Deus é amor e vive em si mesmo, Deus como pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, né, 3 pessoas em um só Deus. Deus vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Né? Então, ele vive em si mesmo, Deus que é amor, vive em si mesmo um mistério, né, de comunhão e de amor. Um mistério na pessoa de Deus, né, nas 3 pessoas de Deus. E nessa relação de amor, como nós vimos, a gente pode usar essa expressão metafórica, né? Nessa relação de amor ocorreu uma explosão que é a criação do homem, né? Deus cria o homem à sua imagem. Qual é a imagem que Deus nos criou? A imagem do amor. Né? Continuando o catecismo. Deus, ao criar o homem, inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação. No vídeo passado, nós vimos um pouco sobre esta vocação. A vocação a ser pessoa, né? A ser homem e mulher, a ser pessoa humana. O Senhor nos criou com uma vocação, né? Faz parte da minha identidade. Eu sou pessoa e, no meu caso, eu sou mulher. Né? Pode ser que tenha algum homem me assistindo. Então, Deus, em seu amor, em sua esposa, em sua relação de amor, me criou à imagem dele, como pessoa humana, em dignidade com todos os homens, igual dignidade como pessoa humana. Mas Deus imprimiu no meu coração uma capacidade e uma responsabilidade de amor e de comunhão. Essa capacidade de amor e de comunhão se expressam numa vocação. A vocação, no meu caso, a ser mulher. A vocação, no meu caso, como pessoa humana criada à imagem de Deus, com uma expressão como a alma feminina, com um corpo feminino, com uma expressão como um todo feminino. Então, o Senhor criou na minha vocação, né, uma dignidade de ser amor. De ser amor. Nós vimos no vídeo passado que nós precisamos passar por uma educação sexual para recuperarmos a dignidade como pessoa humana. E recuperarmos essa dignidade como pessoa humana quer dizer cultivar os impulsos sexuais. É isso mesmo. Se você perdeu essa formação, você pode ver aí no canal do YouTube do Shalom Parnaíba essa formação, né? Como é que eu recupero, né? O que é que eu preciso, na verdade, a gente ainda vai descer um pouquinho mais sobre os pontos dessa educação sexual, mas por que eu preciso de uma nova educação? Uma educação sexual, uma educação onde eu posso recuperar a minha imagem como pessoa. Hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho o tema da afetividade. A afetividade que é essa expressão do ser, expressão da pessoa, né? Essa expressão corpórea e na minha alma também, a expressão do meu ser, no meu caso, como mulher. Como é que, o que acontece, o que precisa para vivermos de uma forma digna e plena e inteira a minha afetividade. No Catecismo da Igreja Católica, nesse artigo que nós estamos trabalhando, o artigo 2331, na verdade só o primeiro parágrafo dele, né? Diz que Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade
e a responsabilidade do amor e da comunhão. Então, Deus inscreve em mim como pessoa e em mim como mulher uma capacidade de comunhão. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos formar um pouquinho, tentar formar um pouquinho a nossa mentalidade em relação a isso. A minha capacidade de amar. E para isso eu me lembrei, né, de um trecho do Evangelho que eu acho muito curioso, muito instigante a nível quando a gente pensa nessa dimensão da afetividade. Né? Eu queria ler aqui para você esse trecho, né, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Né? Eu vou ler e depois a gente vai tentar mergulhar um pouquinho no mistério da nossa afetividade. Daí, de onde estava, Jesus partiu para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia da região saiu gritando: "Tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. A minha filha é maltratada por um demônio." Ele não respondeu uma palavra. Jesus não respondeu uma palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe suplicaram: "Despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós." Ele respondeu: "Fui enviado somente às ovelhas desgarradas da casa de Israel." Porém, ela se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: "Senhor, ajuda-me." Ele respondeu: "Não é certo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos." Ela replicou: "É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos." Então Jesus lhe respondeu: "Mulher, que fé tão grande tu tens, que os teus desejos se cumpram." E a filha ficou curada neste momento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra ela é rica de vários mistérios. Né? Eu precisaria assim, de um verdadeiro curso de Lexio Divina para essa palavra. Há muitos mistérios aqui nessa palavra. Mas eu queria passar com vocês, atentar com vocês alguns pontos sobre este tema da afetividade humana. Me deixa muito curiosa o fato de que uma pessoa começa a gritar. Né? Uma das expressões, né, se você quiser aprofundar ainda mais esse tema, você pode fazer o Retiro Tecendo Fio de Ouro, né, um retiro que nós promovemos como Comunidade Shalom, que é a nossa cofundadora. Ela escreveu, junto com uma outra irmã da comunidade, a doutora Silvia Lemos, um itinerário de autoconhecimento, em vista de uma maturidade humana, em vista de uma liberdade interior. E uma das partes do Tecendo Fio de Ouro, a gente trabalha exatamente a dimensão da afetividade, né? Ordenando as nossas relações e reações afetivas. Né? E uma coisa muito curiosa que nós vemos lá, uma coisa muito particular que nós vemos é a parábola do armário. Né? Eu não vou me deter tanto nisso aqui, porque você pode ter acesso de uma forma ainda mais explicada, mais pedagogicamente explicada. Nós vamos nos deter àquilo que o Senhor nos inspirou para esse curso. Né? Mas na parábola do armário nós vemos uma forma didática de ver a pessoa humana na sua dimensão afetiva. A parábola do armário diz que uma pessoa, né, eu, você, nós temos como que 5 gavetas. A gaveta de baixo, imagina um armário, aqueles armários antigos, um pouco instáveis, que você balança e ele fica assim, né? Vai e vem, com aqueles pezinhos fininhos, pronto. Imagina que isso aí é você ou sou eu, né? Nessa dimensão assim um pouco instável, que qualquer coisa balança. É mais ou menos assim a nossa afetividade, né? Acontece alguma coisa fora dos nossos planos, pronto, a gente já se desestabiliza, já tava com humor, tinha acordado de bom humor, mas aconteceu alguma coisa, alguém veio, me falou alguma coisa, pronto, já desandei, já tô de mau humor, ou então aconteceu uma tragédia e aí eu tava alegre, mas eu soube de uma tragédia, né? Tantos de nós temos passado por isso nesse tempo de pandemia, né? Quando a gente vai vendo assim as pessoas que sofrem, né?
as pessoas que estão morrendo e nosso coração se compadece, aí nós nos entristecemos, né? Desperta um sentimento. Ou às vezes você tá assim, vendo um filme, eu vou descansar, eu vou ver um filme, e aí, ou não precisa nem um filme, né? No meu caso, né? Não precisa nem de um filme, basta uma propaganda de supermercado, aquela propaganda assim, Dia das Mães, sabe? Que faz aquela coisa toda emocionante, aí você pronto, já começa a chorar, pronto, depois passa, né? Então a nossa afetividade é meio que como esse armário instável, né? Que qualquer coisa nos balança. E nessa parábola que a Emir nos conta, ela diz que é como se a nossa afetividade tivesse 5 gavetas, né? A primeira gaveta, aquela que sustenta mais peso, é o do humor. A gente abre essa gaveta quando a gente acorda. Aí, dependendo se você tiver dormido bem ou não, ou dependendo de como seja o seu temperamento, você pode acordar assim de um mau humor horrível. E aí, toma um cafezinho, pronto, né? Então você abre aquela gaveta. Ou então acontece alguma coisa assim durante o dia, pronto, já abriu. Ou você acordou de bom humor, aquele dia assim feliz, aquele sol radiante, aquela coisa maravilhosa. E aí alguém virou a cara para você e você já mudou, né? Então você abre a gaveta ali de vez em quando, né? O humor é como aquele tônus, aquela cor que dá, aquele tônus emocional que dá cor ao dia. Um mau humor assim, eu tô com um dia cinzento. O bom humor é aquele dia ensolarado, aquela coisa maravilhosa, né? Uma outra gaveta é a gaveta das emoções. São reações afetivas mais instáveis ainda, elas são momentâneas. Por exemplo, nesse caso que eu contei de um, você vai lá, está assistindo a TV e aí passa uma propaganda, que aquela propaganda te emociona, aquelas propagandas assim, bem dramáticas, e aí você se emociona, e pronto. Ou então tá vendo um filme, aí olha, aquele filme, aquela cena, coisa mais linda, aí você, as mulheres então nem se fala, né? E aí você se emociona e depois pronto, passou. Né? É uma emoção, é uma reação afetiva instantânea, né? Porque acontece naquele momento, mas passageira. Então, passou a propaganda do supermercado, veio uma propaganda de um carro, pronto, já passou a emoção. Né? Então são reações afetivas, né, desse nosso aspecto, né, dessa nossa área do ser, da área chamada afetividade. Né? Temos uma outra gavetinha que é a dos sentimentos. Essas aí são reações afetivas mais duradouras. Por exemplo, a saudade é um sentimento, né? Nossa, que saudade de uma pessoa que partiu, por exemplo, se você perdeu alguém, e aí você, né, de vez em quando lembra, se faz tempo que você, ou então uma pessoa que você faz muito tempo que você não vê, e aí você, nossa, né, aquele sentimento, né, aquilo que perdura, que fica, não é só uma emoção, não é só uma lágrima, mas aquele sentimento que fica e fica. Então é uma reação afetiva mais duradoura. A quarta gaveta desse armário, que sou eu, dessa minha área do ser, seria a, a gaveta do afeto, né? Então, a própria palavra já diz, né? Aquilo que te afeta, né? Aquilo que mexe com você, né? Que te rouba, digamos assim, né? Por exemplo, se você vê alguma coisa, você tem, digamos que você. Eu lembro uma pessoa que eu conheço que tinha uma vez andando na rua comigo e aí vi um carro, daqueles antigos, e aí disse, nossa, me lembrei agora do carro do meu avô, quando ele andava assim nesse carrinho aí. Aquela coisa, né, o carro, despertou naquela pessoa um afeto, afetou a pessoa. Aquele afeto que, nossa, eu olho para aquele carro, pronto, lembro do meu avô. E aí desperta a minha afetividade. Né? E por último, a última gaveta, ela tá por cima, mas quando essa gaveta abre, bagunça todas as outras. O armário fica desestabilizado. Que é a gaveta das paixões. Quem nunca se apaixonou na vida, né? Eu sou uma mulher completamente apaixonada. Tem uma música da comunidade Shalom, do nosso irmão Célio de Cavalcante, né? Uma música que talvez você conheça, que é Senhor, apaixonado estou e quero minha vida, né? É uma música que, pronto, essa é aquela pessoa assim, aquele estado emocional, né? Aquela reação afetiva intensa, aguda
e que desestabiliza tudo, né? Quando você está apaixonado, quando você se apaixonou, se você está apaixonado, você sabe bem do que eu estou falando, né? A gente pode pensar na paixão de Cristo, né? A paixão quando a gente celebra a paixão de Cristo, né? A gente celebra aquele momento onde Jesus, numa intensidade, né? No mistério de intensidade, foi ali e se ofertou, e se deixou crucificar, e se deixou flagelar, e se deixou torturar de uma forma apaixonada, né? O padre Amedeo Centini é um padre que nós conhecemos bem como Comunidade Shalom. Ele tem muitos livros de formação humana, inclusive nesse livro Fio de Ouro, a Emília ela cita bastante o padre Amedeo Centini. Ele diz que o homem, ele é um consagrado, por exemplo, ele é um ser por essência apaixonado, né? Porque ele é aquele que encontrou a paixão da sua vida, né? Aquele que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Então, aquele que encontrou a paixão da sua vida, então vive apaixonado, né? Mas voltando aqui, então, uma breve explicação, brevíssima explicação, você pode fazer o Fio de Ouro, então você pode aprofundar um pouquinho mais nisso aí, no retiro, num curso que a gente possa fazer. Mas tocando nesse ponto, né, que foi a inspiração desse curso, o amor que se torna amar, né? Nesse artigo do Catecismo da Igreja Católica que diz que Deus inscreveu no homem e na mulher uma vocação, e a partir dessa vocação, ou seja, da sexualidade, a partir da identidade, então vamos separar aqui os dois armários, né? Eu acabei de falar do armário da afetividade. Tem esse outro armário que é a identidade. O problema é que a gente mistura as coisas, né? Mas nesse armário da identidade, onde eu sou pessoa, onde eu sou mulher, né? No meu caso, é onde se inscreveu a identidade, né? Que é a semelhança de Deus, a minha identidade como pessoa, no meu caso, na minha sexualidade como mulher, ela se expressa, né? Como o catecismo vai dizer, em uma capacidade de amor e de comunhão. Então, a afetividade é a expressão da minha capacidade de amar, a minha capacidade de me relacionar, de viver a comunhão. Então, eu gosto muito dessa palavra porque ela me lembra essa mulher, no caso, né? Não sei se todas as mulheres vão concordar, mas nós, quando queremos uma coisa, nós somos como essa mulher, né? Decididas, e a gente vai e grita, e não escutou, a gente vai lá e se prostra, e aí a gente vai lá e chama a atenção, né? Mas a gente consegue, né? De uma forma afetiva. Então, nesse caso, essa mulher, ela colocou toda a sua paixão, toda a sua afetividade, ela expressou toda a sua afetividade ali diante de Jesus. E uma coisa que me impressiona muito nessa palavra é que Jesus, né, depois de todo aquele diálogo lá, que a gente não vai entrar nesse diálogo aqui, né, mas depois desse diálogo que aparentemente poderia entristecer essa mulher, ou poderia fazer essa mulher desistir, poderia fazer essa mulher, esquece, eu até tentei, mas não deu certo, ela responde, né, nesse diálogo que ela faz com Jesus, ele dá uma resposta para ela, que é uma resposta onde ele valoriza, né, digamos assim, a capacidade de amar que aquela mulher tem. Porque Jesus diz assim: mulher, tu tens uma fé grande, então que os teus desejos se cumpram. Eu acho muito interessante esse termo, desejos, né? É muito particular, porque o desejo, ele me lembra exatamente essa força, né? Esse impulso que a gente tem, essa força afetiva que nós temos. Então, o desejo, ele é expresso num sentimento, numa emoção. O desejo é expresso no meu humor, muitas vezes. O desejo é expresso nos meus afetos, né? E aí, voltando lá para aquele livro, né, para aquele documento que o Santo Padre assinou, né, como um documento pós-sinodal, uma reflexão que os bispos fizeram em um sínodo sobre o amor da família, né, a exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa Francisco, né, o documento vai nos falar
uma coisa muito interessante, outra coisa muito particular também, né? Preste atenção, certo? Isso é um documento da igreja. A igreja, ela se importa com tudo que há na pessoa humana. E ela se importa de uma forma muito, muito incisiva. Ela se importa que a pessoa não se restrinja àquilo que ela é em aparência. Mas ela se importa de que a pessoa seja aquilo que ela é em essência. Lembra da sementinha lá do vídeo passado? Aquela sementinha que Deus criou, né? Aquela semente de amor que ele colocou, ele quer que a igreja quer que essa semente de amor se desenvolva. Mas não chegue só na metade, só dá alguns frutinhos. Não. Ela quer que seja plena, né? Então a igreja nos diz: desejos, sentimentos, emoções ocupam um lugar muito importante. É próprio de todo ser vivo tender para outra realidade. E essa tendência reveste-se sempre de sinais afetivos basilares: prazer, sofrimento, alegria, tristeza, ternura, receio. São o pressuposto da atividade psicológica mais elementar. O ser humano, diz o documento, é um vivente desta terra e tudo o que faz e busca está carregado de paixões. A maturidade chega, e aqui a gente entende maturidade como o desenvolvimento pleno da pessoa humana em sua dimensão afetiva. A maturidade chega quando a vida emotiva se transforma em uma sensibilidade que não domina nem obscurece as grandes opções e valores, mas segue a sua liberdade. Brota dela, enriquece-a, embeleza e torna mais harmoniosa para o bem de todos. Olha que fantástico isso. Por quê? A igreja não diz, olha, recolhe seus afetos, não, anule a sua afetividade, não, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. Não, não, não. A igreja diz a maturidade, ou seja, a plenitude da pessoa humana em sua dimensão relacional, como ele coloca aqui, né? Os desejos, os sentimentos, eles são essa forma de se tender ao outro. Né? A minha pessoa, ela vai chegar à maturidade quando ela tender ao outro, quando ela se relacionar. Né? E nessa relação, a maturidade, ou seja, a plenitude da pessoa, a plenitude afetiva chega quando a vida emotiva, ou seja, quando os gritos, os prazeres, os desejos se transformam em uma sensibilidade que não domina nem obscurece as grandes opções e os grandes valores, mas segue a sua liberdade. Brota dela, enriquece-a, embeleza e torna-a mais harmoniosa para o bem de todos. Essa mulher que nós vimos do Evangelho, ela usou da sua afetividade, da toda a expressão do seu ser, para, entre aspas, conquistar a graça de Deus ali, né, para se relacionar com Deus, para dialogar com Deus, para se prostrar diante de Deus, para colocar-se diante de Deus. Né? Usou toda a expressão do seu ser, né, para dizer para Deus, eu acredito em você. Né? Uma outra tradução, né, digamos assim, da afetividade, um outro significado da afetividade, a afetividade, ela é a capacidade que nós temos de dizer os nossos valores, dizer o que a gente acredita, dizer o que eu realmente sou capaz de suportar por aquilo que eu acredito. É isso que o documento da igreja está nos dizendo. A plenitude da pessoa humana em sua dimensão afetiva chega à sua maturidade não quando se entrega aos prazeres,
não quando faz o que quer, não quando faz o que sente, não quando faz o que dá prazer, não quando faz o que alegra ou que entristece, não, mas quando ela se torna uma sensibilidade, e tenhamos aqui o termo sensibilidade, como nós temos lá na carta aos Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, é essa a plenitude, nosso modelo de pessoa humana enquanto, né, de pessoa humana enquanto ser sexual e afetivo, o modelo ápice é Cristo, né, o Filho. Jesus nos fez olhando, né, perdão, o Pai nos criou olhando para o Filho era a imagem, por isso ele se encarna. Isso aqui é seria outro curso, né, falar só sobre a encarnação do Verbo. Mas ele a maturidade chega, a pessoa, eu e você, chegamos à maturidade afetiva quando nós transformamos toda a nossa vida emotiva, todo esse armário que nós falamos, em uma sensibilidade que não obscurece as opções e os valores mais profundos do homem. E aí, continua o documento, é necessário para isso a educação da emotividade e do instinto. Claro, nós temos instintos. Eu vejo uma pessoa, né, que foi acidentada ali. Eu acabei de presenciar um acidente e aí meu instinto de mulher, meu instinto materno, meu instinto de exer, né, de mulher, aquela que é auxílio, aquela que é socorro, eu vejo uma pessoa ali na minha frente que foi atropelada, meu instinto imediato é de chegar ali e pegar aquela pessoa, né, de chegar e colocar nos meus braços. Mas é preciso uma educação do meu instinto. Por quê? Nós sabemos que quando a gente vê uma pessoa que sofreu um atropelamento, por exemplo, eu não posso mexer o pescoço dela, eu não posso mexer o corpo dela, porque pode ser que ela tenha tido alguma fratura. Então eu preciso educar o meu instinto natural de ir ali socorrer e ligar para alguém, ligar para o SAMU, ligar para dizer, por favor, vem aqui, você que sabe, vem aqui, né? Desculpa, cuidar aqui dessa pessoa. Mas o meu instinto, eu tenho um instinto, eu tenho a minha emotividade, né? Por exemplo, né, aí partindo para a educação mais propriamente do tema o amor que se torna amar, né? Eu não posso porque me deixei atrair por um homem, ou porque me deixei atrair por uma mulher, ou simplesmente por aquela atração de beleza, pronto, me jogar. Porque aí eu não vou ser livre. Que a liberdade consiste em escolher o melhor. O melhor é o que é o valor, né? Então, quando eu mudo, quando eu quando eu transformo a minha vida emotiva, os meus instintos, a minha emotividade em um valor, em uma sensibilidade para o valor. E aí continua o documento. É necessária a educação da emotividade e do instinto. E para isso, às vezes, torna-se indispensável impormos-nos algum limite. Na verdade, o excesso, o descontrole, a obsessão por um único tipo de prazer acabam por debilitar e combalir o próprio prazer. O excesso, o descontrole das minhas emoções, o descontrole do meu ser afetivo, o descontrole das minhas paixões, que é humano, que é natural, vem comigo, né? Faz parte da minha pessoa, é uma inscrição, é a expressão do meu ser. Então, no meu ser já tem é uma área do meu ser, tem a minha afetividade, mas o excesso, o descontrole, a obsessão por um único tipo de prazer, ou seja, por um objeto, onde eu lanço toda a minha afetividade, acabam por debilitar e combalir o próprio prazer. Na verdade, continua o documento, pode-se fazer um belo caminho com as paixões, o que significa orientá-las cada vez mais em um projeto de autodoação e plena realização própria, que enriquece as relações interpessoais. Isso não implica renunciar a momentos de imenso prazer. Não, a igreja aqui não está dizendo que você não pode ter prazer, não é isso. Mas assumi-los, de certo modo, entrelaçados
com outros momentos de dedicação generosa, espera paciente, inevitável fadiga, esforço por um ideal. A igreja, em hipótese alguma, quer anular a nossa dimensão afetiva. Ela não pretende anular os nossos instintos em direção ao prazer, em direção à atração. A proposta da igreja é que nós eduquemos a nossa dimensão afetiva para que o amor não se torne apreciar, para que o amor não se torne desfrutar, para que o amor não se torne apenas uma dimensão realizadora de prazer. Para que o amor se torne amar, eu preciso educar os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas emoções, o meu ser afetivo. O que muitas vezes a gente vê por aí são dois extremos. Um é gente querendo anular o prazer, outro, que é o outro excesso, a outra ponta, que é querendo viver só de prazer.